Eu sou Deus, parte 5, maio. Eu sou ayahuasca. Em paralelo a Sommelier, mas dentro do Teso, estudamos a bebida ayahuasca. Observação número 14. 14. Apenas documentada com certeza há cerca de 200 anos, seu uso é provavelmente milenar. Atualmente, mais de 70 grupos indígenas espalhados por todo o Alto Amazonas ainda fazem o seu uso ritual dessa bebida, tendo uma influência considerável em diversos aspectos da vida social e religiosa. Quando nesse texto e nos Pesaia falo de ayahuasca, uso o mesmo conceito de Luiz Eduardo Luna, no livro O Uso Ritual das Plantas de Poder, da editora Mercado de Letras. Abre aspas, em que a ayahuasca é preparada a partir da liana Mapigliacea Banistereopsis capi, a qual se acrescenta ou as folhas da também Malpighiacea diploteris cambreana, ou as folhas da Rubiácea Psychotria viridis, esta usada no Pesaia. Outras ayahuascas incluem a infusão ou extração a frio do somente Banisteriopsis capi ou Banisteriopsis muricata, ou ainda com aditivos tais como Caliandra petandra, espécies de Brugmansia e cerca de mais de 200 espécies documentadas como aditivo. Voltando ao texto. Então, em paralelo a Sommelier, mas dentro do Teso, estudamos a bebida ayahuasca, chamada também de ayahuasca vegetal ou santo daime, dentro do projeto Pesaia. Uma observação de 2020, quando eu estou lendo esse texto, eu parei esse projeto Pesaia já desde o ano passado, de 2019. Após perceber em minha vida o potencial desse chá, que agora nomeio como um somativo, número 15, observação. Uso somativo num contexto em que cada um usa uma terminologia para se identificar e se posicionar com relação ao seu uso. Quem não usa ayahuasca ou desconhece por completo sua composição pode chamar de droga. Discordo disso, pois as drogas se compram em drogarias, e mesmo com alguns componentes se assemelharem a antidepressivos, a ayahuasca enquanto bebida não é proibida no Brasil, nem nos acordos internacionais da ONU a respeito de tráfico. Os pesquisadores usam o termo como psicoativo, conjunto de plantas e substâncias químicas que agem sobre a mente, ou psicodélico, aquilo que revela o espírito ou alma, ou psiquedélico, o mesmo termo que o anterior, mas fugindo ao estigma psico para evitar associações ao termo com psicose. E mais recentemente, o enteógeno, aquilo que produz uma inspiração ou possessão divina, para se contrapor a alucinógeno, vagar na mente ou estar desgostoso, ou ainda estar fora de si, ou para outros, errar com seu espírito, devagar. Ao adotar, a partir da publicação desse texto e da minha qualificação de Deus como o termo somativo, quero me referir ao conjunto de plantas e substâncias químicas que agem sobre o corpo. Corpo no viés da objetividade entre parênteses, seria o que cada experimentador da ayahuasca poderá definir como modificado a partir da sua experiência, mas que para mim engloba tanto o chamado corpo físico, como a denominada alma e também a pretensiosa mente. Traduções retiradas da introdução do livro O Uso e Ritual das Plantas de Poder, da editora Mercado de Letras. Voltando ao texto, disponibilizo essa experiência de se descobrir Deus em uma sessão de 4 a 6 horas de duração. No ambiente ayahuasqueiro, para alguns, se torna mais visível essa relação entre psicologia, medicina e religião, pois é uma bebida natural que está sendo legalizada em inúmeros países dentro de ritos religiosos, chamada até de Cristo líquido. Ao se estudar sua composição bioquímica, verifica-se a coincidência com drogas que a medicina e a psiquiatria utilizam. Essas ciências, muitas vezes, ao ver, catalogar, reproduzir o que as religiões primitivas produziam com o uso de plantas naturais, começam a usar os efeitos em seus domínios à sua maneira. Isto é, a coincidência é uma cópia do médico sobre o popular. Somos, ao mesmo tempo, dois, comportamental e fisiológico, que se intersectam. Esse cruzamento possibilita a terceira rede de conversações nas quais vivemos um acoplamento recursivo, independente de estarmos operando em um domínio social ou em um domínio não social. Somos dois que, nesse equilíbrio da nossa rede neural, como um corpo que lhe dá suporte, podemos produzir e sentir a vida. Também somos dois no fluir da noite e do dia, quando temos de nos manter conscientes e nas horas de descanso em um mundo não consciente. Geralmente reduzimos o ato à interpretação do estarmos vivos à nossa consciência enquanto acordados,
Mas nesse fluir diário, passamos horas dormindo e perdemos o controle das couraças. Depois, quando acordados, podemos lembrar, escrever ou contar a outros, mas aí estaremos falando de uma experiência passada. Será uma descrição ou reformulação da experiência, da não consciência, mais a inconsciência. Assim, desmontamos as couraças e dormimos diariamente, em média ou idealmente. Como muitos animais, seguimos o ciclo de 24 horas da Terra em relação ao Sol. Nesse dormir, para alguns pesquisadores, a DMT endógena, a que produzimos, possui um papel em fenômenos como sonhos, meditação profunda ou experiências místicas. Lembremos que para algumas religiões, a ayahuasca é Cristo líquido. O que é chamado de transmissão de informação entre os neurônios se dá por neurotransmissores. Número 16, observação, vamos lá. A sinapse é o ponto de contato estreito entre os neurônios ou entre os neurônios e outras células, como no caso da sinapse neuromuscular. Nesses pontos, as membranas de ambas as células aderem intimamente. Além disso, nesses locais, as membranas se especializam na secreção de moléculas especiais, os neurotransmissores. Por isso, um impulso nervoso que percorre um neurônio e finalmente chega a uma terminação sináptica, produz a secreção do neurotransmissor. Este cruza o espaço existente entre as membranas e desencadeia uma alteração elétrica na célula seguinte. Somente por meio de especializações como essas é possível entre os neurônios, assim como entre eles e outras células. Uma influência mútua é localizada e não difusa generalizada, como ocorreria se as interações se dessem no meio de modificações de concentração de algumas moléculas da corrente sanguínea. Humberto Maturana, em Árvore do Conhecimento, as bases biológicas da compressão, livro com Francisco Varela. Voltando ao texto, conhece-se mais de 200 neurotransmissores e a serotonina é um dos mais importantes. Quando ingerida, a ayahuasca e a DMT chegam no sistema nervoso e é uma competição da DMT com a serotonina, pois são moléculas muito parecidas. Veja a figura. Aqui a serotonina e aqui o DMT. A serotonina é uma molécula multifuncional que tem um efeito modulador geral da atividade psíquica e cujo funcionamento está ligado à regularização do humor, da atividade sexual, do controle motor, da memória, do sonho e de diversas funções cognitivas. Sua atividade está associada ao planejamento e busca de padrões, à lucidez mental e ao estado de alerta. Além de atuar como neurotransmissor, ela tem um papel neuromodulador, afetando também outros neurotransmissores. Outro fenômeno acontece com a tetrahidroarmina, presente na ayahuasca, que bloqueia temporariamente os receptores pré-sinápticos da serotonina, inibindo sua absorção. Assim, há uma elevação da serotonina na sinapse, no ponto de contato entre os neurônios e do neurônio com as células. Essa elevação tem efeitos notáveis, tanto no plano perceptivo quanto no emocional. Alguns dos antidepressivos mais usados na atualidade justamente elevam os níveis serotonímicos. Assim, durante o efeito da ayahuasca, de 3 a 4 horas, pode-se dizer que as pessoas ficam sonhando e acordadas ao mesmo tempo, sonhando pela ação do DMT no sistema nervoso e em estado de alerta especial pelo alto nível de serotonina. Isso sem falar de outras possíveis interações e possibilidades. Sobre a DMT, supõe-se que ela seja produzida na glândula pineal e tenha uma interferência na produção dos sonhos. Lembremos como, curiosamente, a glândula pineal era para Descartes o elo entre Deus e o homem. Uma das formas de nomear a ayahuasca é de enteógeno, que significa estar com Deus dentro de si. Nas experiências visuais, quando abrimos nossos olhos e vemos o mundo exterior, a luz que forma a imagem dentro dessa visão não vem dali de fora. A luz que denominamos como dali de fora é uma resposta interior ao que somente podemos supor que tenha de ser um estímulo exterior. Porém, as imagens vistas como externas são unidas em algum local do lado de dentro, traduzidas pelo cérebro com todas as suas moléculas de melanina e projetadas na tela da mente que denominamos nossa consciência de percepção. Toda essa atividade cria o efeito de uma fonte externa de luz e respondemos àquele tipo de fonte, pois somos operacionalmente fechados. A percepção da luz na retina muda nossa estrutura, nos dando a impressão de que vemos o externo. Para o sistema nervoso, que é fechado, tudo é externo a ele, seja o externo ao nosso corpo, seja nosso próprio corpo interno. Assim, a ayahuasca, como a DMT, nesse fluir, cria percepções visuais que não conseguimos distinguir na experiência se são percepção ou ilusão.
seja pela limitação da nossa percepção, que se distingue da autoconsciência e comparação com o nosso histórico de experiências, as descrições das experiências que são experiências de segunda ordem, seja pela capacidade de alteração de nossos neurotransmissores e suas modificações e adaptações que podem ocorrer sob a influência bioquímica de componentes da bebida. Cada um traz, pelo seu histórico de vida, o que deseja e não deseja, mas que pode construir em seu universo em elementos visuais. É comum ver a natureza, flores e animais, ver formas geométricas ou criar verdadeiros sonhos de imagens e sensações. Cada um nomeia como pode e como quiser, mas se torna impossível uma descrição nas palavras das sensações vivenciadas. Enfim, discorrer sobre as possibilidades químicas se torna um emaranhado de tentativas frustrantes de reduzir a experiência de estar no efeito da bebida, seja pela variação dos componentes que a bebida possui e que se modificam, pois é uma bebida viva em permanente estado de fermentação, como uma metamorfose ambulante, seja principalmente pela resposta subjetiva que cada pessoa que experimenta aquela química irá se transformar e projetar, visualmente ou sensorialmente, com todas as suas possibilidades de fluir a consciência e a autopercepção. Inclusive, a ayahuasca interfere no processo de definirmos as próprias percepções ao descrever as sensações no nível das palavras. Outro elemento que ainda misturo nesse balaio de gatos doido é o devir de cada pessoa experimentar novamente a bebida, gerando o que ocorre com ayahuasqueiros experientes, uma tentativa de controle das sensações durante essa bebida, durante a experiência. O efeito da ayahuasca reforça que a experiência humana não tem conteúdo. Em nossa experiência, nós não encontramos coisas, objetos ou a natureza como entidades independentes, como nos parece na simplicidade da vida cotidiana. Sob o efeito da ayahuasca, podemos perceber que não vivemos na experiência, mas sim na linguagem, num fluir de coordenações consensuais, de ações que produzimos na linguagem. E nesse cruzar de linguagem com nossas emoções, enquanto disposições corporais para a ação, geramos o que Maturana coloca como conversações. A frase que antecede esse capítulo é: afirmo que o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal foi o soma, o kakuji, a manita muscaria, ou o cogumelo sem nome do povo de língua inglesa. A árvore provavelmente era uma conífera da Mesopotâmia. A serpente, escondendo-se sob a terra, foi a fiel serva do fruto. R. Gordon Wasson.